Vamos começar nossos trabalhos, então, do segundo painel, em que vamos discutir os critérios e instrumentos de redirecionamento da execução fiscal. E, para começarmos, eu chamo, então, para compor nosso painel, a ilustre desembargadora Flávia Romano Rezende, que é desembargadora do Tribunal do Estado, presidente da CODAT e presidente do Fórum Permanente de Direito Tributário da EMERGE e mestre em Direito Público pela Unisa. Chamo também a doutora Tayana Félix Mendes, que é procuradora da Fazenda Nacional, graduanda em Direito pela UERJ e mestranda na linha de Finanças Públicas e Tributação na mesma faculdade. Chamo ainda a doutora Daniela Zagari, que é formada pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito Processual pela Universidade de São Paulo e coordenadora do Centro de Estudos da Sociedade de São Paulo. Bem, inicialmente eu agradeço à OAB e à PGE pelo convite. Para mim é um imenso prazer poder discutir a execução fiscal. E como bem disse o doutor Érico, nós, amantes da execução fiscal, somos realmente pessoas estranhas, né? E dentro da esfera estadual, eu acredito que mais ainda, porque se na esfera federal nós temos diversas varas de execução fiscal, na Justiça Estadual o cenário é diferente, embora o nosso acervo seja considerável e é uma luta, né, desembargadora, para a gente tentar organizar, melhorar, otimizar os trabalhos. Ainda há um grande desafio a ser feito. Então, se na esfera federal a execução fiscal tem pouco apelo, na estadual, realmente o crime e a família, o cível, sempre tiveram mais destaque. Então, para mim é um prazer poder, primeiro, trabalhar na área, né, como juíza na 12ª Vara de Fazenda já há 5 para 6 anos, e poder debater com vocês, dialogar com vocês, discutir o tema, porque eu acho que existem milhares de pontos relevantes e importantes para a gente poder discutir e elaborar. E eu acho que ouvir os pontos, né, o juiz, eu falo como magistrada, o juiz ele sempre fica no gabinete, as decisões são prolatadas de uma maneira solitária, e a construção de diálogos e pontes e debates é essencial para que a gente consiga evoluir também na execução fiscal. E aí eu acho que justamente na execução fiscal. Tá, então vamos, sem mais delongas, começar nossos trabalhos. Passar a palavra à desembargadora Flávia. Bom dia a todas e a todos. É uma honra estar aqui. Queria agradecer a doutora Letícia. Nós nos falamos quase que diariamente. E dizer que é uma honra estar aqui só com mulheres agora na mesa. Fiquei bem feliz. Queria agradecer o convite da Natália, do doutor Maurício. Eu fiz uma breve apresentação, não sei se vocês conseguem... Ih, pronto. Essas coisas têm que apertar. Ah, tá bom. Eu pensei muito no que eu poderia falar. Eu, ao contrário da Andréia, falo pouco, não gosto de falar muito. Resolvi fazer uma apresentação breve e, basicamente, vou falar de 4 temas. Não vou falar aqui para vocês do artigo 4º da LEF, 124 e seguintes do CTN, que eu achei que eu estava ensinando a missa ao padre, né? E resolvi falar um pouco do nosso dia a dia na Comissão de Articulação das Varas com Competência em Dívida Ativa, atual CODAT. O nome era CODIV, e, por razões óbvias, a gente mudou o nome. Eu estou nessa comissão há muitos anos, já desde que ela começou. Houve um intervalo em que o desembargador Sérgio Varela me substituiu, e agora, na presidência do desembargador Ricardo Cardoso, eu voltei à CODAT. Depois até explico por que eu voltei à CODAT, que acho que é interessante para todos nós aqui entendermos um trabalho social que vem sendo feito também por essa comissão. Para mim, falar de dívida ativa é quase que falar do meu dia a dia. A Letícia sabe disso. São problemas diários. E eu criei até uma relação afetiva com os juízes em razão dos problemas que eles vivenciam. É um trabalho hercúleo. Eu acho que as pessoas não têm a noção do trabalho desses juízes. E eu sempre falo, quando eles vêm, é uma desembargadora e tal. Aí eu falei, gente, não é isso. Eu estou aqui para ajudar vocês. Nós somos área suporte. Só para os senhores e senhoras terem uma ideia,
Em um único dia, com a ajuda, com o auxílio da Corregedoria, nós levamos à suspensão do artigo 40 400 mil execuções fiscais. Então, assim, é um trabalho hercúleo. Bom, eu vou falar rapidamente, como eu disse, são 4 temas, falar um pouco da perspectiva do que vem sendo divulgado em termos de Brasil, falar do Rio de Janeiro, quais são os próximos passos, desafios. Vou aqui abrir meu coração, porque realmente nós temos muitos problemas. E, por último, eu vou falar do bom e do mau contribuinte e da necessidade do judiciário fazer essa distinção. Bom, não sei onde que eu tenho que apertar aqui, não. Ele falou, mas, enfim, vamos lá, é isso. Bom, obviamente, para a gente começar a tentar pensar numa mudança da dívida ativa, a gente passa por uma reforma tributária ampla. Necessidade da gente estar conversando sobre essa reforma tributária. A gente já fez vários eventos na Emerge sobre isso. Confesso que eu tenho dificuldades com relação à PEC 45. Eu acho que há uma proposta regressiva que não é interessante para o Brasil, mas, de qualquer forma, a mudança é necessária. Existem normativos e leis quase que todos os dias para o contribuinte, para os advogados de contribuintes. É quase impossível acompanhar essa legislação. Então, a melhoria, no primeiro passo da dívida ativa, obviamente, passa por esse cenário. Esse foi um documento que foi feito pelo INSPER, a pedido do CNJ, e todos esses dados estão computados nessa análise de números do CNJ de 2022. Bom, segundo esse mesmo relatório, para haver um aperfeiçoamento dessa administração tributária, teria que haver uma maior facilitação do cumprimento das obrigações tributárias. E aí eu diria que isso é fundamental, é uma mudança de perspectiva, uma construção, e eu acho que a doutora Natália, o doutor Maurício fazem parte disso, que é uma aproximação entre fisco e contribuinte. No Brasil existe um predomínio da briga, do litígio, e por razões óbvias, em volume de acervo, da demora do judiciário, do grau de congestionamento, isso vem mudando, né? A gente precisa falar de uma aproximação. E eu acho que a Procuradoria da Fazenda Nacional vem fazendo isso muito bem com a lei de transação. Eu soube, até tenho que agradecer aqui, mas o procurador-geral, doutor Bruno Dubé, me disse que agora vai. Agora vai. Então, depois, tanto que eu reclamei, parece que já está na LERJ o projeto de lei, e nós vamos ter a transação tributária para o Rio de Janeiro. E isso é muito importante, esse novo cenário entre fisco e contribuinte, para estabelecer isso, essa transparência. Isso é muito comum em países como Alemanha, Portugal, França. E no Brasil, não. É o contribuinte vendo o fisco de um lado, o fisco vendo o contribuinte do outro, como se eles fossem inimigos. E esquecem que a arrecadação tributária é feita em prol da sociedade, né? Bom, aqui, no caso brasileiro, obviamente, essa situação se agrava. Eu costumo dizer que, se a gente resolvesse o problema da dívida ativa, nós resolveríamos o problema do judiciário no Brasil, pelo menos em termos de prestação jurisdicional, porque é um volume inimaginável. E nós estamos trabalhando como se eu colocasse um motor de Ferrari num Fusca. Quando eu ouço falar da inteligência artificial, eu fico super feliz com a inteligência artificial. Mas vendo como a Letícia trabalha no dia a dia dela, no computador dela, no laptop, que ela tem um robozinho que funciona no laptop de casa dela, eu vejo que a gente está a anos-luz disso. E é preciso mudar essa visão e essa concepção do que a gente tem e ver na realidade o que está acontecendo. E é isso que eu vou mostrar para os senhores e para as senhoras. Bom, Brasil. Isso aqui, a gente, em termos gerais, em termos bastante amplos, 75,4 milhões de processos pendentes de julgamento no Poder Judiciário, isso em 2021, e mais da metade se refere à fase de execução lato sensu.
E a maior parte do processo de execução é composta por execuções fiscais, que representam 68% do estoque. Esses processos são os principais responsáveis pela alta taxa de congestionamento do Poder Judiciário, representando aproximadamente 36% do total de casos pendentes e congestionamento de 87% só em 2020. Então, vejam que eu não menti. O problema do Judiciário é execução fiscal. Execução fiscal. Uma execução fiscal demora, em média, por esse estudo, 8 anos, só no contencioso tributário, sem falar no contencioso administrativo, que demora 9. Fora o custo de uma execução fiscal. Então, a execução fiscal ela tem que ser repensada. Não adianta simplesmente sentarmos aqui, vamos falar sobre execução fiscal e não pensarmos nos problemas que a gente tem. Mas eu tenho orgulho de falar que a CODAT, que é um órgão colegiado, vem fazendo um trabalho de formiguinha, um trabalho muito bom. O Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro saiu da lanterna e, graças ao trabalho desses juízes, conseguiu começar a mudar essa situação. Vejam que, em 2021, os processos da dívida ativa representavam 51%, 3,8 milhões de todos os processos do tribunal, um volume significativamente inferior aos 61,7%, 6,4 milhões registrados em 2015. E como é que nós fizemos isso? Bom, primeiro foi necessário entender os nossos problemas, conversamos muito, conseguimos a expertise da Letícia, da Kátia, do Anusa, que infelizmente se aposentou, que são juízes extraordinários, muitos juízes do interior também, a doutora Fabiana de Niterói, tantos outros, eu não vou citar aqui porque eu certamente vou cometer uma injustiça, mas juízes que conhecem profundamente a dívida ativa e trabalham em lote. Eu não sei se os senhores e as senhoras sabem, mas a dívida ativa, o juiz não olha processo por processo, ele vai trabalhando em lote, em razão da enorme quantidade de processos. Uma primeira coisa que nós fizemos foi uma limpeza, vamos dizer assim. Um dia eu fui visitar a serventia lá da 11ª, falar com a Anusa, e quando eu cheguei na vara, tinha uns processos assim marcados com um detalhe vermelho. Aí eu perguntei, mas por que esses processos estão ainda físicos? Por que estão marcados? Ah, porque a Procuradoria do Estado disse que esses são os processos de execuções fiscais relevantes. Abri a CDA, abri o processo via CDA, R$300. Falei, gente, não é possível que no Rio de Janeiro, a gente está falando aqui da Procuradoria do Estado, uma CDA de R$300, R$400, R$500 seja significativa. Então, a primeira coisa que a gente fez foi conversar, e, para isso, a gente contou muito com a ajuda da Natália, do Marcos Vinícius, que antecedeu a Natália. Vamos focar nos grandes devedores e vamos limpar isso aqui para ver o que é possível ser feito. E assim nós fizemos. Então, esse foi um primeiro passo. O segundo passo foi, obviamente, digitalizar o acervo físico, que era enorme, era um acervo físico descomunal. Contamos com a ajuda da Procuradoria do Estado. O Dr. Bruno Dubê nos auxiliou muito. Nós fizemos um convênio que nos possibilitou digitalizar todos os processos, com auxílio deles, na Procuradoria. Isso foi fundamental para a gente poder melhorar um pouco o nosso fusquinha, né? E aí, esse acordo de cooperação técnica, nós passamos a utilizar uma ferramenta dos Correios, que é o e-Carta, que permite a citação dos executados de forma automatizada, que eu confesso é o meu gargalo hoje na execução fiscal. É um problema trabalhar com os Correios, é um problema. É desesperador o monopólio dos Correios. Vem atravancando a dívida ativa, e eu estou falando aqui, eu disse que eu ia abrir meu coração, então estou abrindo meu coração, porque é dificílimo trabalhar com eles. Eles demoram 1 ano para devolver um AR. E nós não temos muitas opções. Então, esse, hoje, eu diria que é o maior gargalo da dívida ativa. E programas de concilia, conversas com os procuradores municipais, tentando fazer com que eles entendam o porquê da arrecadação. Tem uma questão política, não sejamos
bobos de imaginar que não existe uma questão política do prefeito no município do interior que vai cobrar do seu eleitor uma dívida de IPTU. Então, tudo isso é muito significativo e é o nosso dia a dia. Então, esse foi o resultado nas varas, tanto em 2020 como em 2021, a cobrança dos tributos foi o assunto campeão. O Estado é o nosso maior cliente, é o maior cliente do Poder Judiciário. A execução fiscal é um problema crônico, mas o Tribunal de Justiça do Rio apresentou a menor taxa de congestionamento em 2020 entre os tribunais estaduais de grande porte, de acordo com o CNJ. O índice é de 74%. De cada 100 processos, 26 são baixados no ano. O Tribunal de Justiça de São Paulo, o congestionamento é de 96%. Então, parabéns para o juízo. A Corregedoria está lançando um projeto chamado Bússola. Esse projeto é um projeto muito interessante que ajuda os juízes a saberem que, muitas vezes, eles estão distantes das metas do CNJ por uma sentença. Eles nem sabiam disso. Não, mas é uma sentença só, vou fazer agora, para alcançar a meta. Então, até isso a gente teve que começar a fazer um trabalho de formiguinha, mas vem ajudando muito os juízes. Bom, a Natália adora esse tema, gosta de falar um pouco desse tema, pediu que eu trouxesse aqui a forma e os sistemas que nós, os juízes, utilizam para fazer as constrições dos ativos. Aqui. Acho que esses bajudes todo mundo conhece, né? Acho que não preciso me deter aqui no Cisbajude, mas o Cisbajude é o primeiro, eu acho que o primeiro, né, Letícia, a ser consultado para fazer a penhora dos ativos, a constrição dos valores em conta corrente. O Renajude e a Teimosinha. Renajude também é com relação à circulação, transferência dos automóveis, dos carros. E a Teimosinha, não sei se todos conhecem a Teimosinha. É um pouco mais recente essa Teimosinha, que na verdade, acho que a Letícia você pode explicar melhor do que eu, né? Fala aqui um pouquinho da Teimosinha. A Teimosinha, na verdade, oficialmente chamada de reiteração automática, é uma ideia de... Acontecia sempre, né? De haver um problema, porque as ordens do Cisbajude são emitidas sempre no período de conciliação bancária. Então, se havia... A emissão da ordem era dada em determinado dia, determinado horário, e tirava como se fosse uma foto, né, da conta do contribuinte. Tendo recursos, havia o bloqueio, não tendo recursos, voltava zerado ou valor ínfimo. Quando o Cisbajude ele foi evoluindo, e, na verdade, ele continua, a gente teve outras mudanças recentes bem interessantes, ele foi evoluindo, e aí, na verdade, agora, com a Teimosinha, a reiteração automática, a gente tem a possibilidade de determinar uma contínua emissão de ordem durante X dias, até 30 dias. Então, significa que, na verdade, eu não faço uma penhora, eu faço até 30 penhoras na conta do contribuinte, de uma maneira automática. Então, se não entrou fluxo de caixa, lá, não entrou caixa no de primeiro dia, mas entrou no segundo, eu grampeio. Não entrou no segundo, entrou no terceiro, eu assim faço. E de uma maneira sucessiva. É uma medida que tem efetividade em vários casos, mas ainda tem problemas, como tudo no Cisbajude, tudo na vida e tudo na execução fiscal, traz desafios. Então, ela ajuda, mas não é uma salvação completa. Mas já é uma evolução. Imagina o juiz fazendo teimosinho o dia inteiro. Né? Não é simples, não é simples. Bom, essa aqui é uma tela do Renajude que eu trouxe para quem nunca viu, ver como é que é feita essa restrição no sistema. E aqui, eu não sei se tem como mostrar esse vídeo. Eu botei um vídeo aí, mas também, se não der, não tem problema, não. Eu falo um pouco dele. Tem um videozinho. Gente, eu sou péssima de PowerPoint, não sei nem como é que eu fiz isso. Mas, enfim, se não dá, não tem problema, eu explico um pouco ele. Eu sei. Esse é que a Natália quer. Não dá, né? Não tem problema. Eu explico o que é. O Sniper, uma vez conversando com o Doroteu do CNJ, e perguntando para ele sobre os sistemas, ele me falou, mas, Flávia, existe um Sniper no CNJ. Eu falei, Sniper? Esse Cadastro Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. E o Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi o primeiro a trazer esse sistema para o seu próprio sistema e vem sendo utilizado pelos juízes. Eu não sei se eu vou conseguir... Não, cadê?
Isso aí é o sniper. Que não dá para entender nada, né, obviamente, porque o negócio parece uma aranha, ninguém entende nada. Mas essa aranha, ela é muito significativa. A Natália tirou até foto do sniper. O sniper é o seguinte, para o mau contribuinte, é o pesadelo. É o seguinte, o juiz coloca o CPF ou o CNPJ, dependendo do contribuinte de pessoa física, pessoa jurídica, e é um daqueles primeiros ali, lá de cima. Se ele não encontra, aí ele consegue ter um panorama da vida daquele contribuinte. Tudo. Ele está ligado à Agência Nacional de Aviação, se tem jatinho, Tribunal Marítimo, se tem barco, Receita Federal, o TSE, as Coordenadorias Geral da União. E ainda a ideia é vincular o Sisbajude e Infojude também. Quanto melhores os dados e maior a integração do sniper com outros sistemas, o juiz vai ter acesso a tudo. Então, quando ele clica lá, ele vai ver tudo isso que diz respeito ao contribuinte. Se ele não acha nada, e aí? Se ele não acha nada, ele vai ver, bom, mas pelo menos ele é sócio da empresa X. E essa empresa X tem laranja, não tem laranja? Ele é sócio, quantas cotas? E o juiz vai fazendo toda essa pesquisa. É óbvio que a gente vai falar de sigilo fiscal, é óbvio que tem que ser feito por um juiz, a pedido do credor, dependendo das circunstâncias, mas é isso. O juiz vai ter acesso a tudo. Gostou, Natália? Tem que difundir mais? Estou difundindo aqui, gente. Letícia, você usa muito o sniper no seu dia a dia? Na verdade, eu acho que ainda o sniper tem uma função essencial para a identificação de grupo econômico e identificação de laranjas, né? E, enfim, fraude. Isso ainda é um trabalho estratégico que a PGE faz numa série de processos. A PGM começa a fazer, o que é muito interessante, muito bom de ver. A gente está melhorando a qualidade da execução fiscal no Estado, que a federal já está anos-luz na nossa frente. A gente vai chegar lá um dia, eu tenho fé. Mas, então, hoje, o sniper, como ainda falta integração com o banco de dados, isso faz muita falta para nós. Então, o dia que ele conseguir me trazer uma perspectiva não só de pessoas, mas de patrimônio geral, com certeza vai ser algo fundamental na nossa vida. Hoje, auxilia na possibilidade de identificação. Ele permite que eu veja uma figura, né, uma perspectiva que eu jamais conseguiria ver sozinha, eu e o papel, ou pesquisando um a um na junta comercial. Mas, como bem a teimosia também é o mesmo aspecto, a gente ainda tem um caminho aí para seguir. Mas, com certeza, ele possibilita, sim, um trabalho importante nessa frente de fraude e grupo econômico. Quando a gente conseguir melhorar o sistema do Tribunal de Justiça, né, a gente vai melhorando aos poucos, que agora, PJE, eu pedi ao presidente desembargador Cardoso, que não colocasse o PJE na dívida ativa, porque eu imaginei que fosse parar a dívida ativa. E ele... Eu sei que vocês estão rindo, mas é triste. Assim. Eu falei, vai parar. A doutora Kátia falou, pelo amor de Deus, não bota isso aqui, porque o PJE não trabalha em bloco. Então, o presidente Cardoso impediu a entrada do PJE na dívida ativa e parece que estão pensando no EPROC. Né? Vamos ver. Bom, próximos passos aqui do nosso trabalho na CODAT. O que a gente está pensando em fazer? Acabar de digitalizar o acervo, porque isso ainda existem alguns processos físicos. O nosso sonho de consumo, se tiver alguém para patrocinar, é o fluxo automatizado, informatizado na dívida ativa. Esse é um sonho antigo. O Anusa desenhou esse fluxo em, sei lá, 1985, e que pegou a 6.830, colocou num fluxograma, que seria o sonho de consumo, mas isso ainda é um sonho, não temos esse fluxo automatizado. Algumas coisas já estão automatizadas em razão do próprio processo eletrônico. Né? Bom, as metas do CNJ, a gente tem trabalhado para alcançar essas metas. Como eu disse, o Bússola tem auxiliado os juízes. Para os senhores e as senhoras terem uma ideia, nós falamos com todos os juízes. A nossa ideia agora, nós tivemos reuniões com todos os NUR, que são os núcleos regionais, para conversar com esses juízes. Os problemas são...
os mais diversos possíveis. Um dos juízes estava comentando lá de Cambuci, dizendo, não, eu, inclusive, mandei uma ordem de busca e apreensão das execuções fiscais na Procuradoria e não fui atendido, então eu tinha uma pessoa ligada da ordem de prisão, só que ele era o marido da moça que fornece quentinhas para mim. Falei, bom, então, a boa notícia é que você deve ter conseguido, a má notícia é que você não pode comer nunca mais na sua vida quentinha que você está comprando, né? Porque mandou prender o marido da moça da quentinha. Então, assim, são questões muito individuais. Não tem oficial de justiça, não tem estagiário, não tem servidor na vara. Então, é um olhar, realmente, a gente precisa da informática mais do que nunca para poder desenvolver esse trabalho. A questão da execução, da efetivação da penhora, né, eu acho que isso é fundamental. Eu não consigo ler daqui, deixa eu olhar para cá. Essa atualização dos débitos, situação de parcelamento, a Natália vem fazendo isso com maestria, informando o Tribunal de Justiça, aquelas CDAs que foram baixadas, em que há parcelamento. Isso é fundamental para o juiz poder dar baixa também. Dificuldades com a citação Correios, eu não vou nem falar dos Correios, gente, senão eu vou sentar aqui e vou começar a chorar, porque eu vou falar uma coisa. Né? Letícia sabe, se tem uma coisa que me incomoda é trabalhar com os Correios, e agora tudo virou área de risco. Tudo. Todos os lugares, área de risco. Não. Aí o juiz lá do interior falou, mas é aqui do lado, não é área de risco, nem tem área de risco aqui. Não, mas é área de risco. Então, a gente está tendo esse problema, estamos fazendo essas reuniões. Adotamos também um manual de procedimento, junto com a Corregedoria, com a Simone, que me ajuda diuturnamente. E a ideia é padronizar tudo aquilo que a gente vem fazendo em todos os cartórios, em todas as serventias, para que os servidores, os REs, não trabalhem de forma isolada, para que todo mundo fale a mesma linguagem, e aí sim a coisa volte a andar como a gente imagina. A gente fez agora, a pedido do nosso presidente, reunião com os procuradores municipais. Para terem uma ideia, os procuradores do interior disseram, mas eu estou fazendo um trabalho maravilhoso, eu já entrei com várias execuções fiscais, cada uma no valor de R$250. Eu falei, o trabalho é bom, né? Parabéns. Mas, apesar do trabalho ser muito bom, eu pediria para o senhor não fazer isso. E a gente sabe que precisa de lei municipal por conta da lei de responsabilidade fiscal. Então, é absolutamente necessário que os procuradores municipais entendam que R$250 para um município vai, na verdade, gerar um prejuízo, porque ele vai ficar 7, 8 anos discutindo isso, vai pagar custas altíssimas, e a questão das custas foi uma questão que eles colocaram também. Estou sendo muito transparente aqui com vocês. A questão das custas, tem como diminuir? Aumentou muito. Eu participei com o desembargador Ricardo Couto, porque a dívida ativa está ligada ao desembargador Ricardo Couto, do preparo da lei nova de custos. Não me xinguem, porque os valores são altos, são mais altos, mas a ideia, e isso vem de acordo com o relatório do INSPER para o CNJ, é realmente aumentar para a gente evitar isso. Evitar esse tipo de... Vai para o protesto extrajudicial do CDA, o ministro Barroso já decidiu isso há tempos. Isso precisa ser feito. Falamos do protesto extrajudicial das CDAs. Não, mas eu não posso, eu tenho que... não é bom do ponto de vista político eu protestar. Claro, assim, tem que ser protesto, não tem outra saída. E aí foi uma conversa muito boa. Por último, os meios alternativos de soluções de conflito. Eu participei de uma aula, o professor Marcos Lívio me convidou e ouvi a perspectiva de Portugal. Eles têm uma arbitragem forte dos débitos tributários, é muito interessante. O Brasil precisa caminhar na questão legislativa para realmente mudar esse cenário. Do jeito que está hoje, é muito complicado, até porque os municípios do interior, quando eles ingressam com as execuções fiscais, milhões de execuções fiscais, eles o fazem em dezembro. Então, isso tumultua a vida de todos os juízes. E aí, os juízes dizem, eu não consigo alcançar a meta, porque
eu tenho que esperar a execução estar madura para eu poder julgar, mesmo sabendo que aquilo ali não vai dar em nada. Então, assim, o artigo 40, que é a questão da suspensão, quando não se encontram bens e o próprio devedor vem ajudando a dívida ativa a bater essas metas, porque é o que eu disse, valores irrisórios, muitas vezes devedores que não são localizados, não adianta o juiz ficar ali perdendo tempo, é fundamental que as procuradorias foquem naquilo que realmente é importante, naquilo que realmente pode ser arrecadado. E aí, para terminar, esse é um assunto delicado, mas eu resolvi trazer porque acho que também vem ao encontro dessa nova visão que eu acho que a gente precisa ter em conjunto, tanto os advogados, quanto os procuradores, quanto o judiciário. Esse aqui é um agravo de instrumento, como está ainda agravo de instrumento, eu não coloquei os nomes, enfim, é da minha relatoria. O que acontece? Aqui é um caso de substituição tributária. O tribunal não vem entendendo dessa forma, ao contrário, vem entendendo. Muitos dos julgados analisam aquilo que está sendo dito pelo contribuinte, que faz parte. O contribuinte diz que a operação é interna, não é uma operação interestadual. Ele diz que ele simplesmente produz a cana-de-açúcar e ele vende no mercado interno, e o substituto tributário seria o distribuidor desse produto e não ele. Só que, na verdade, a operação não é essa, pelo menos em sede de cognição sumária. A operação é interestadual, ele adquire o produto do remetente de São Paulo e ele faz essa distribuição. Então, se o remetente de São Paulo não retém, não recolhe o ICMS, cabe a ele, substituto tributário, fazer esse recolhimento. O pano de fundo é esse. E o que acontece? É necessário, e eu vejo isso quase todos os dias, eu tenho certeza que a Letícia também, é preciso separar o bom do mau contribuinte. Esse é um mau contribuinte para o Rio de Janeiro. O juiz deu a liminar para a tutela de urgência em favor do contribuinte contra o Estado e dizendo que havia verossimilhança nas alegações. É preciso muito cuidado, porque esse é um contribuinte que causa danos ao Estado. Então, numa análise superficial, que é uma análise da cognição sumária, é preciso que você identifique qual é o contribuinte. Se ele é um bom contribuinte, faz todo sentido você caminhar em favor do contribuinte. Agora, se ele é um mau contribuinte, e devo dizer, são poucos os maus contribuintes, não são muitos. É preciso que o juiz veja isso também, porque a boa-fé objetiva ela tem que estar presente. Então, esse eu venho tentando, foi dado provimento por unanimidade na minha Câmara, é um trabalho também que a gente vem tentando fazer no Judiciário, mostrar que é preciso reconhecer quando é um mau contribuinte, que vem causando danos, principalmente à concorrência, porque se ele compete no mercado e ele tem um favorecimento de uma liminar para não recolher o tributo, ele vai ter um favorecimento junto à concorrência. Então, não é um dano que ele vai causar apenas à Procuradoria ou ao Estado, ele vai causar à sociedade, aos concorrentes dele. E isso vem em escala, esse problema. Então, esse também pode parecer... Eu trouxe, porque a gente está falando de redirecionamento, mas, assim, e falando de substituição, eu trouxe só para fazer também uma... Porque uma vez eu falando na Firjan, uma advogada levantou e falou assim, mas espera aí, você está falando um monte de coisa aí, você está achando que todo mundo é mau contribuinte? E eu recebi aquela crítica bem, que eu falei, ela está certa. Parece que eu estou falando que todo mundo é mau contribuinte. E não é isso. A verdade não é essa.
Isso também é a observação do que é bom, do que é mal, daquele contribuinte que ajuda, que parcela, que quer estar em dia com os seus débitos. Isso é muito importante. É por isso que esse compliance novo que a gente tanto fala, essa aproximação de fisco contribuinte, passa por isso aqui. Passa por isso aqui. Esse é um grande contribuinte do Estado do Rio de Janeiro. Então, se o judiciário não analisar com muita calma, e eu estou dizendo, a gente ainda está em cognição sumária, ainda vão ser produzidas provas para saber quem realmente tem razão no processo, mas, assim, de cara, com questão do artigo 300 do CPC, eu tenho que analisar se ele é um bom ou mau contribuinte e o que ele vem fazendo para o Estado do Rio de Janeiro. Até porque eu sou fã do nosso Estado, quero que ele melhore rapidamente. Gente, era isso que eu tinha para falar. Desculpa se falei muito, não queria ter falado muito, só queria passar um pouco da minha perspectiva da dívida ativa, que já vem há anos. Sou fã desses juízes. Essa aqui, então, se eu pudesse, eu clonava ela, colocava em todas as serventias. Ela é, além de ser brilhante tributarista, ela trabalha diuturnamente para melhorar a dívida ativa. Obrigada. Obrigada, desembargadora. Eu que agradeço, na verdade, porque a gente conseguiu, dentro do Tribunal de Justiça, alguém que nos defenda, que consiga enxergar a execução fiscal como algo a ser gerido, né, no macro, e não, que, como eu disse, a federal já enxergou isso há anos, mas é muito difícil mudar essa realidade, né, desembargadora? A gente conseguiu, vem conseguindo, mas ainda permanecemos na luta. Vou passar a palavra, então, à nossa segunda palestrante, a doutora desembargadora, a doutora advogada Daniela Zagari, membro da Comissão Especial de Assuntos Tributários. Doutora. Você vê que ela está até com o pé quebrado, não torcido? Dedos quebrados. Se vocês não se importarem, eu vou falar sentada aqui, porque... Não. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer também aqui em nome da Natália, a PGE, também ao doutor Maurício, e aqui à mesa, em nome também aqui da doutora Letícia, presidente aqui da nossa mesa. Bem, eu confesso que eu fiquei um pouco desesperada na hora, antes de falar, porque eu participei aqui da exposição anterior e pensei, puxa, o doutor Érico falou tudo que eu tinha pensado em falar, e com muito mais brilho, né? Falei, o que eu faço agora? Porque eu vou ficar repetitiva e falando com menos competência. Então, eu fiquei aqui pensando um pouco, e o meu tema, o nosso tema aqui, né, redirecionamento de execução fiscal. Falei, bem, eu vou tentar trazer um pouquinho da minha experiência prática como advogada de contribuinte, e, no meu entendimento, de bons contribuintes. Tem um advogado que costuma dizer que Deus lhe deu a felicidade de só ter clientes que têm razão. Não, mas brincadeiras à parte, isso que a doutora Flávia falou é uma realidade muito grande, porque, de fato, o Judiciário, a Procuradoria da Fazenda Nacional, Estadual, Municipal, obviamente, convivem e têm essa obrigação, essa missão institucional, e que todos nós queremos ver cada vez melhor cumpridas, né, como cidadãos, de cobrança do crédito tributário da dívida que existe, da dívida do mal devedor. Mas um outro valor muito grande para nós no direito tributário é a justiça tributária. É que não seja cobrado aquilo que não é devido, que o contraditório seja observado, que a defesa do contribuinte real, do bom contribuinte, que tem uma controvérsia real com o fisco, possa ser bem apreciada, que não haja uma situação de intimidação, porque muitas vezes, e eu vou dizer isso também com muita transparência, muitas vezes o contribuinte, o bom contribuinte, se sente obrigado a pagar uma dívida ou a parcelar uma determinada dívida com a qual ele eventualmente não concorda, porque são tantos os ônus que ele vai enfrentar para levar isso adiante, no dia a dia, na certidão negativa, na própria garantia. As garantias são caríssimas. Você levar um processo judicial que muitas vezes dura 6 anos é brincadeira, né? Muitas vezes dura muito mais do que isso, com um custo de garantia
que, no meu modo de entender, deveria ser ressarcido pela parte vencida, mas não é esse o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, infelizmente, não compartilha com o meu entendimento, que é um custo do processo, no final, para mim, é princípio da causalidade, mas, de toda forma, independentemente disso, é um custo que é muito difícil de se assumir no dia a dia. Então, eu vejo também com olhos, muito bons olhos, e acompanho, participo tenho participado com alguns clientes de todas essas iniciativas, especialmente da Procuradoria da Fazenda Nacional de transação, depois da legislação, e realmente é um avanço muito grande, mas também acho que temos muito a avançar ainda, muito, muito. Mas é isso, faz parte do caminho. Já avançamos, vamos chegar lá e temos que continuar tentando. Nessa relação mesmo, que a gente chama de fisco-contribuinte, nessa resistência, nesse medo, nessa coisa de, não, ele veio aqui me falar uma coisa, não, tem alguma coisa aí por trás que não está me contando. Então, isso é uma coisa muito delicada. E eu vou trazer aqui um exemplo, até que eu me lembrei aqui de um caso que não é nem de ele é um pouco de redirecionamento, porque é uma medida cautelar fiscal num processo administrativo federal ainda em curso, mas, como os valores envolvidos são muito grandes, a Fazenda Nacional propôs uma medida cautelar fiscal, porque os valores são superiores àquele 30% do patrimônio líquido, e inseriu uma série de pessoas no polo passivo da medida cautelar para responsabilizar, pelo menos provisoriamente. Não vou entrar no mérito da responsabilização, mas, veja, esse exemplo, para mim, é um processo que eu represento, uma das partes. Esse exemplo, para mim, é muito emblemático, porque, num determinado momento, houve apreensão de um bem do meu cliente, um bem que é muito necessário para o exercício da atividade dele, e o meu cliente se propôs, fez uma avaliação ali, mas até os critérios são públicos, enfim, mas poderia ser contraditada, apresentou uma avaliação e se propôs a depositar o valor envolvido. Está, inclusive, na lei da medida cautelar fiscal. A contraparte, eu estou dando esse exemplo, mas muitas vezes é o próprio advogado do contribuinte que também faz. Então, é um pouco para mostrar essa situação de litígio. Assim, vamos brigar, não podemos pensar aqui que pode haver uma boa-fé aqui. Né? Não, é o princípio da má-fé no tratamento recíproco. Propôs-se o depósito com um valor ali que poderia ser objeto de... Não, vamos ver se esse é o valor certo de mercado, inclusive com base... São critérios públicos, são índices públicos. Não, eu não quero o depósito, esse bem tem que ir para leilão. Eu falei, gente, mas desculpa, como é que... Eu não estou entendendo, porque o objeto final do leilão é transformar a mercadoria em dinheiro que vai poder ser leiloada, vai poder ser vendida por um valor inferior, desde que não seja ínfimo, e nós estamos propondo fazer o depósito do valor de mercado nos termos da legislação. E não. E agora estamos tentando aqui conversar, mas estamos esperando uma decisão judicial. Mas isso é tão emblemático de uma situação em que se cria um conflito que não precisaria existir, um conflito... enfim, então, são situações aqui que realmente incomodam e fazem a gente perceber que ainda temos um longo caminho mental até nessa aproximação. Sobre alguns pontos de redirecionamento aqui que eu também queria trazer um pouco da minha experiência e preocupação. Um dos pontos que tem me chamado a atenção é a questão da prescrição. Eu também vou dar um exemplo de um caso recente que eu venho conduzindo. A execução foi proposta mais ou menos um mês antes do termo final do prazo de 5 anos, é uma execução de Conselho Regional de Farmacêutico. A execução foi proposta contra a empresa, com o endereço errado, não atualizado. A empresa tinha o endereço atualizado em todos os cadastros, mas o endereço apresentado foi um endereço desatualizado. Obviamente, a citação não se concretizou, porque a empresa não estava claramente nesse endereço. O Conselho pediu redirecionamento para o gestor, ao argumento de dissolução irregular, foi deferido. Enfim, e agora o gestor precisa se defender, contratar um advogado, precisou contratar um advogado para dizer que, enfim, o endereço está errado, enfim, todas essas coisas. Mas onde eu queria chegar aqui?
súmula 106 do STJ, que determina que estabelece, né, que não se dá a prescrição por quando a morosidade é inerente ao mecanismo de justiça. Ou seja, demoras normais na burocracia forense. Me parece, enfim, como tudo, né, você pode examinar a questão sobre os dois lados. Eu ouvi aqui a doutora Flávia. Realmente, não há como não... essa questão é muito importante, porque a gente sabe todas as dificuldades que há ainda no judiciário, em várias que ainda não foram informatizadas, em realmente a dificuldade que se tem para cumprir os prazos e realmente penalizar o exequente, o credor, numa situação como essa, em situações como essa, que são muito comuns e que foram muito comuns ao longo do tempo, não parece correto. Então, penalizar com a prescrição do crédito tributário. Contudo, a reflexão aqui que eu proponho será que isso hoje já é tão real nos tempos que correm? Será que isso também não é um incentivo ao credor para que deixe para a última hora a cobrança do crédito tributário? Esse exemplo que eu digo, a execução foi proposta 1 mês antes do vencimento do prazo de 5 anos. Enfim, o despacho que ordenou a citação foi proferido posteriormente ao prazo de 5 anos. E nós temos hoje um entendimento, pelo menos até onde eu tenho acompanhado, prevalente no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em matéria tributária, é o despacho do juiz que ordena a citação, que interrompe a prescrição, mas que retroage a data da propositura da ação. Fez-se uma certa combinação do CTN com o Código de Processo Civil, mas, aparentemente, pelo menos na minha modesta opinião, sem se aplicar os parágrafos subsequentes, que dizem o seguinte: isso só acontece, no Código de Processo Civil, se o credor promover a efetiva, tomar as diligências que lhe cabem no prazo de 10 dias. Acho que 10 dias, salvo engano, acho que a legislação hoje era mais e agora é 10 dias. Mas não é o que acontece. Não é o que acontece. A execução fiscal é proposta, e muitas vezes, claro. Com essa tranquilidade de que a citação de que a interrupção da prescrição vai retroagir a data da propositura. Eu li a semana passada um livro do professor Renato Becho, que ele é um grande crítico aos operadores do direito, de maneira geral, aos advogados públicos, privados, ao judiciário, e críticas muito construtivas. E uma delas dizia a respeito justamente à prescrição. E dizia, a súmula 106 do STJ é um incentivo para que se proponha as execuções sempre ali no limite, e não logo depois da constituição definitiva do crédito tributário, como deveria ser. Né? Então, essa é uma casuística. Uma outra que também é de um caso também que me pareceu bem emblemático de redirecionamento, uma situação de uma execução fiscal que foi proposta em 1996. O meu cliente, no caso, uma pessoa física, que era diretor industrial, não era diretor administrativo, ele era da parte, enfim, operacional. Na época, 1996, nós não tínhamos a súmula 430, ainda era muito controvertido definir se o mero inadimplemento da dívida tributária poderia caracterizar a responsabilidade solidária do sócio-gerente. E ele foi incluído na CDA, mas com uma petição, na época, do INSS, afirmando textualmente, está sendo incluído porque não houve o pagamento pela empresa. Ou seja, claramente, a situação de inclusão e responsabilização solidária, afirmada textualmente por não pagamento. Na ocasião, ele, na época, enfim, eu não participava, eu conheci esse processo agora, ele buscou a sua retirada do polo passivo, ao fundamento de que não tinha responsabilidade, não conseguiu, justamente porque a jurisprudência era controvertida na época. Esse processo, como eu disse, foi um processo de 1996. Esse processo ficou parado, com algumas intervenções de outras partes. A partir de 2012, ele ficou absolutamente parado e suspenso por conta da falência de uma das empresas. Quando ele me procurou, ele falou: olha, eu não tenho bens, eu não tenho nada, mas isso aqui aparece na minha vida, né? Parece essa dívida que não é uma dívida minha. Na época, eu não consegui tirar o meu nome aqui, eu não sei. Falei, bom, eu acho que nós temos que tentar aqui. É uma dívida que, além de tudo, me parece absolutamente prescrita em relação a você, porque nada foi feito
durante tantos anos, né? Na verdade, no caso dele, desde 1997, e o processo absolutamente parado, aguardando o resultado do processo falimentar desde 2012. E a questão, além da questão da prescrição, o ponto que eu levantei na ocasião foi, para mim, claramente, houve uma inclusão do seu nome na dívida, na certidão de dívida ativa, mas por um motivo declarado, que era o não pagamento da dívida, que hoje está superado pela súmula 430. E, para minha surpresa, a decisão, agora objeto de recurso de primeira instância, negou a exclusão com base no fundamento de que está na CDA. Está na CDA, a presunção não existe. Aí era o meu ponto. Estar na CDA gera uma presunção neste nível, quando é inequívoco que, numa situação em que seja inequívoco que a pessoa está sendo responsabilizada pelo mero não pagamento, em processos administrativos em que o particular não foi chamado a participar, mas que simplesmente colocam ali o nome dele como corresponsável e o inserem na certidão de dívida ativa, é possível criar essa presunção e atribuir a responsabilidade, o ônus da prova, da não responsabilidade, com todos os ônus aí decorrentes e garantias, etc., ao particular. Então, eu sou muito crítica desse entendimento do STJ, no sentido de dizer que a Fazenda ele é razoável até um certo ponto, mas, como tudo, precisa ser um pouco esmiuçado. Então, é razoável dizer que, se o corresponsável, chamado corresponsável, não está incluído na certidão de dívida ativa, a necessidade de prova é da Fazenda? Claro. Claro, porque é o ato administrativo, a certidão de dívida ativa é um ato administrativo com presunção de liquidez, certeza, exigibilidade. Mas, e o contrário? Se está lá, já cria essa presunção que precisa necessariamente ser ilidida com todos os ônus decorrentes dessa defesa, porque o particular não é chamado, como num processo entre particulares, para se defender, ser submetido a uma sentença, ser submetido depois, ou receber a sentença, receber a decisão do tribunal e só então ser obrigado. Não, ele é chamado para pagar. E, se ele quiser se defender, ele tem que apresentar uma garantia integral. Será que se pode admitir uma legitimidade, uma presunção de legalidade de uma certidão feita nesses termos? Eu tenho... Não tenho dúvidas, não. Eu acho que não. Mas, infelizmente, é algo que precisa, a meu ver, ser amadurecido na jurisprudência. A outra questão... Gente, eu já nem sei como é que eu estou com o tempo. Já está acabando? Já? Então vou falar mais uma coisa só. E um outro ponto também que vem me causando aqui alguma preocupação é essa questão da presunção de dissolução irregular que autoriza o redirecionamento, especialmente em relação à prescrição. Esse foi objeto do tema 981, né, da jurisprudência do STJ, de tema de repetitivo, porque, não sei se vocês se lembram, mas tinha uma discussão que era o seguinte, para saber se quem pode ser responsabilizado em caso de dissolução irregular. Se o sócio ou diretor que estava no momento da caracterização da dissolução irregular, ou se ele precisava estar também no momento do fato gerador, precisava ser gestor, então precisava ter as duas coisas ou só no momento da dissolução irregular. Se firmou o entendimento que é só no momento da dissolução irregular, basta que ele esteja no momento da dissolução irregular para que se crie a presunção lá do artigo 134 do 135.3 e para que se possa redirecionar a execução contra ele e ele se defender. Mas qual é um ponto aqui interessante? E a prescrição? O STJ também decidiu que a prescrição é de 5 anos se o fato da dissolução irregular fosse conhecido antes da execução fiscal. Então, é a mesma prescrição que seria para o contribuinte original, para o responsável. Contudo, isso não acontece se a dissolução só é descoberta depois. Mas é um termo tão fluido. Ela é descoberta quando? Ela é descoberta 15 anos depois. A partir de 15 anos depois começa a correr o prazo de 5 anos. Parece que a prescrição e decadência são institutos que vêm para... Tem um objetivo claro de criar alguma segurança, ou toda a segurança, no ordenamento jurídico. Quando o termo inicial desses institutos que visam estabilizar as relações jurídicas é fluido, ou muito fluido, ou gera uma subjetividade imensa, porque quando a Fazenda Pública soube... Bom, quando a Fazenda Pública soube, eu não sabia aqui, esse dia eu descobri... Então,
são pontos aqui também de muita atenção, essa questão essas questões relacionadas ao termo de prescrição e ao seu termo inicial, de prescrição e decadência. Não vai dar tempo, mas eu falaria também sobre isso em relação à formação, as responsabilizações em grupo econômico, em que também, muitas vezes, o que é apresentado nos autos, e aí também falando sobre a perspectiva aqui do contribuinte, são situações em que a fazenda constrói, visa demonstrar, estou falando constrói no bom sentido, a responsabilização das outras empresas do grupo econômico a partir de fatos acontecidos há muitos anos. E aí fica a dúvida, bom, mas então, quando que você soube? Isso está me dizendo que isso está acontecendo desde 1996. Eu que adquiri essa empresa em 2020, fiz todos os processos de due diligence, nunca existiu essa dívida, não tenho nada a ver com isso. E depois de 20 anos, você quer me cobrar uma dívida que não existe mais nenhum documento, isso nunca apareceu em lugar nenhum. O prazo prescricional para guardar documentos é de 5 anos, de acordo com o CTN, e só se tiver algum processo em curso, e não tinha. Então, como é que fica a segurança jurídica, como é que fica a segurança dos negócios em situações de empresas saudáveis que adquirem outras ou adquirem controles acionários e vêm a ser cobradas por dívidas de 20 anos atrás, em que nenhum processo de due diligence, de análise de responsabilidade, isso apareceria ou poderia criar algum tipo de contingência no passado. Isso, infelizmente, tem sido muito comum e, a meu ver, é um fator de muita insegurança jurídica que a gente pode aí, buscar, com diálogo, em ambientes como esse também, aprimorar. Obrigada, gente. Muito obrigada, doutora Daniela. Essa questão, especialmente do curso da prescrição, nesse caso, a gente debateu bastante isso lá na 12ª, especialmente com a informação hoje já pública da Receita Federal, da data de inaptidão da empresa, a data exatamente em que a empresa tornou-se inapta na Receita Federal. E a discussão se isso poderia ser considerado, sim, um marco extra-processo. A discussão, a gente sempre teve aquela visão clássica de que o que não está nos autos não existe no mundo. Só que no mundo hoje, de processo eletrônico, no mundo hoje de gestão de execução fiscal, de uma maneira global, de um mundo em que as consultas são feitas através de sistemas abertos, nesse caso da Receita Federal, para qualquer pessoa, não só fisco, não só magistratura, mas, enfim, qualquer pessoa pode ter acesso a essa informação. Realmente é necessário? Essa burocracia faz sentido? Exigir, considerar que só o que está nos autos está no mundo é algo razoável? E mais, quando há o conhecimento, por exemplo, de uma penhora de faturamento negativa em uma das execuções fiscais, isso não pode ser considerado razoável? Um indício de dissolução irregular suficiente para ensejar o início do curso prescricional em todas as outras execuções fiscais? Enfim, são debates ainda embrionários, a gente tem algumas decisões prolatadas nesse sentido, mas ainda nada definitivo, mas eu acho que realmente é uma questão que ainda vai dar pano para manga no nosso mundo, Bem, para a gente finalizar nosso painel, eu passo a palavra à doutora Tayana Felix Mendes, procuradora da Fazenda Nacional. Agora, quase boa tarde a todos. Depois, sendo a última aí, de 2 painéis com pessoas brilhantes, comentei com a Natália, depois da fala do professor Érico, o que sobraria, mas tenho a oportunidade agora também de trazer reflexões ideologicamente enviesadas, do lado da Fazenda Pública. Não é uma opinião institucional, mas é um lugar de fala que nos cabe para quem trabalha diuturnamente com as execuções fiscais. Primeiro, agradecer o convite da Natália, Maurício, o SEAT e a PGE. Eu participo com a Natália de um curso sobre resolução de conflitos tributários, da Universidade de Lisboa, em parceria com a UERJ, e também com a presença da professora Letícia, da desembargadora, e a gente tem recebido muitos elogios da atuação da Procuradoria da Fazenda Nacional, nesse protagonismo de solução de conflitos, de redução de litigiosidade, redução do ajuizamento, e não é sem esforço coletivo da sociedade, porque a Fazenda Pública somos todos nós. Então, é uma mudança de cultura que tende realmente à efetividade da cobrança, à eficiência da atuação de todos os órgãos públicos, de todas as partes do processo, e numa construção normativa que vai muito de encontro à abertura que o CTN
traz em seu texto, né? O CTN, uma norma com grande abstração, né? A gente poderia dizer uma tipologia, né, que demanda concretização conceitual e muito na linha da praticabilidade, né, que o professor Érico mencionou, e que ontem eu debati, até o doutor Daniel Lamarca está aqui na plateia, a gente debatia lá na UERJ, e que tem tudo a ver com a temática desse painel, né, dos critérios e instrumentos do redirecionamento. Então, eu vou pautar minha fala pela estrutura administrativa operacional da PGFN, mas eu queria antes trazer algumas premissas, e se eu for repetitiva ou responder, evitem as comparações com o professor Érico, com os demais, né, porque isso me prejudica. Então, a primeira premissa seria essa, né, dessa abertura do CTN, dessa necessidade de construção normativa, né, da aplicação da legislação, e que é feita não só através da legislação infraconstitucional, né, da legislação ordinária, mas principalmente a partir de portarias, instruções normativas e decisões do judiciário, né? Na Procuradoria da Fazenda Nacional, a gente tem autorização de dispensa, inclusive de contestar muitas vezes, mas também de recorrer e, obviamente, né, seguindo uma coerência de evitar atos administrativos contrários à jurisprudência dominante que seja vinculante. Óbvio, né, que teses que ainda estejam em discussão e que possam ser mudadas, a gente continua, né, na litigiosidade, mas o que é vinculante, a gente tem essa autorização de respeito, e isso vale para muitos dos temas que a gente trouxe aqui hoje. Então, mas essa construção normativa do CTN, ela vai de encontro aos valores constitucionais de justiça e segurança jurídica, né? Então, o redirecionamento da execução fiscal segue essa linha, né? E a praticabilidade, ela tem essas duas frentes. Quanto à justiça, né, de se alcançar efetivamente a capacidade contributiva, a gente não faz sentido a gente promover uma execução fiscal em face de quem não tenha patrimônio, né, não tenha capacidade de fazer frente às obrigações tributárias. Então, não se trata de atingir a capacidade contributiva de quem não tem, ao contrário, mas de reconhecer e declarar, através do judiciário, a capacidade contributiva originária, né? Então, o CTN traz normas de solidariedade e de responsabilidade de natureza material da obrigação tributária, né? Então, a gente redireciona exatamente pelos aspectos trazidos no primeiro painel, porque se vê ali provas de que houve aquela responsabilidade solidária. E a segunda premissa é que essa constatação é um dever funcional da Fazenda Pública, né? Diante de fatos que denotam essa responsabilidade, a adoção de instrumentos do redirecionamento é um dever funcional. E é um dever que também vinculado a valores de justiça, de eficácia objetiva da norma tributária, né? Acho que todos esperam que quem que esteja vinculado àquele fato gerador, né, que quem deva o tributo, recolha-os. Então, é um dever nosso fazer valer essa norma e, dentro da segurança jurídica, né, para que haja uma previsibilidade de que, adotada uma infração à lei passível de redirecionamento, né, uma confusão patrimonial, uma ocultação patrimonial, qualquer tipo de desvio que justifique esse redirecionamento, isso vai acontecer, né? Isso é uma segurança jurídica que entra também na questão do custo Brasil, né, do custo dos negócios, de uma maneira positiva, né? Então, partindo dessas premissas, do que se falou do afastamento entre fisco e contribuinte, acho que não deve ser enxergado, né, como um impasse, né, ou um confronto realmente, né, uma aproximação
para que se alcance quem efetivamente deva cobrar os tributos, para que o processo judicial da execução fiscal tenha o destino que merece ter, né? Cobrando-se de quem deve pagar. Então, a partir dessas premissas, inclusive eu queria pontuar, por exemplo, que a gente na PGFN tem um canal de denúncias, né, e que a gente recebe informação e que essas informações acabam lastreando a nossa atuação. E a gente só ajuiza a execução fiscal dentro de critérios, né, de economicidade quanto a valor, recuperabilidade, e muitas vezes o redirecionamento ele só é possível de ser visto após o ajuizamento. Isso porque a nossa estrutura do lançamento tributário, né, como você sabe, é, em regra, do lançamento por homologação. Então, é a declaração do contribuinte que constitui o débito tributário e, automaticamente, né, aquele ajuizamento vai em face do contribuinte que apresentou a declaração. E só após a citação negativa é que se começa a construir, né, uma trilha de solução irregular, uma trilha investigativa que possibilite esse redirecionamento. Bom, eu vou logo falar da nossa estrutura e aí eu vou pontuando aspectos que me parecem interessantes, né? Então, o lançamento em face de corresponsáveis, no caso do lançamento de ofício, ele pode acontecer ainda em face da Receita, na fase da Receita, né, como o doutor Érico mencionou, com instruções normativas. A gente tem o parecer normativo COSIT número 4, de 2018, que permite isso. São situações mais excepcionais, na medida que o lançamento de ofício é mais excepcional, né? Então, mas concordo que, pessoalmente, uma vez que no lançamento de ofício for verificadas as situações que possibilitem o redirecionamento, é dever funcional do auditor que o faça e que já promova o lançamento em face dos corresponsáveis, né? Na fase da Procuradoria, né, então, após a constituição definitiva do crédito tributário, a gente tem, né, como o doutor Érico também mencionou, o procedimento de atribuição de responsabilidade, né, o procedimento administrativo de redirecionamento, que a gente chama de PAR, que ele foi previsto, até interessante, né, primeiro por uma portaria da PGFN, né, a portaria 948 de 2017, e depois por uma alteração na Lei 10.522, né, no artigo 20D3 da Lei 10.522, que passou a permitir essa aferição procedimental da corresponsabilidade a partir, no caso da portaria, das evidências de dissolução irregular, né? Como a doutora Letícia mencionou, a gente tem uma série de sistemas que trariam essa comprovação de que houve uma dissolução irregular, né? Seja a própria declaração de inatividade apresentada pelo devedor, ou a ausência de declarações que comprovariam a atividade, né, a declarações de imposto de renda da pessoa jurídica, declarações em relação aos trabalhadores, e que startam no nosso sistema os indícios de que houve uma dissolução irregular. Algumas vezes é verdade, isso é pautado na praticabilidade, né, numa praticidade que acaba afrontando uma verdade material, mas que, num fluxo, né, do processo administrativo tributário, que é macro, que é do atacado, acaba não tendo jeito, né? Assim, esse é o único caminho viável, né, no que a professora Isabel Derzi chama de estado de necessidade administrativo. Então, o PAR permite que a gente inclua esse corresponsável administrativamente, ele é intimado, né? Então, é possível um contencioso administrativo nessa fase, que pode se dar em paralelo ao processamento da execução fiscal, né? Não é necessária o exaurimento de diligências para que se faça o redirecionamento, porque, como eu disse, e a jurisprudência do STJ, é uma decisão declaratória de responsabilidade solidária.
Eu até fiquei numa dúvida, não sei se a PGE tem esse procedimento administrativo de responsabilidade que depois a gente poderia verificar. Então, dentro da Procuradoria da Fazenda, qual é a nossa estrutura, né? A gente tem o gabinete e, abaixo dele, né, a gente tem uma estrutura de gestão administrativa, e aí de uma divisão de conformidade e uma divisão de consultoria, mas mais no operacional, né, a gente tem uma estrutura de defesa, né, que fica abaixo da Procuradoria-Chefe de Defesa, e uma estrutura de dívida ativa. Então, as ações de defesa se dão quando a Fazenda Pública é ré, e não em processos não vinculados à execução fiscal. Os processos de execução fiscal e ações correlatas são tratados por essa Procuradoria da Dívida Ativa, né, que tem um procurador-chefe de dívida ativa, tem uma divisão administrativa que trata a dívida ativa, e nela, né, se situa esse procedimento administrativo, né, de responsabilidade, e também um procedimento administrativo de discussão da inscrição em dívida ativa. Então, após a inscrição, em sendo incluído um corresponsável, é possível que ele apresente um recurso administrativo, né, no que a gente chama de PRDI, Procedimento de Revisão de Dívida Inscrita, e que alcança também essa discussão de responsabilidade, e que ele pode administrativamente, ou seja, sem adentrar os autos, trazer provas que afastem a sua responsabilidade pessoal. Ainda na estrutura da dívida ativa, né, a gente tem uma divisão de grandes devedores, porque, como se sabe, né, na mesma medida de concentração de renda do nosso país, é uma concentração de dívida, né? Um percentual muito pequeno de devedores deve uma fatia enorme da dívida, e faz sentido estratégico de recuperação de crédito que esses devedores sejam tratados de forma mais especializada, para que se alcance uma maior recuperabilidade. Temos uma divisão de investigação fiscal e combate à fraude fiscal estruturada, né? Esse é um ponto muito interessante, que é uma divisão especializada em seguir trilhas de indicadores de sucessão empresarial mascarada, né, de grupo econômico fraudulento, de fato, de utilização de holdings, né? Não, então, são trilhas automatizadas, né, do cruzamento de dados de sistemas que indicam a ocorrência dessas situações e que startam a atuação desse grupo de procuradores que vão se debruçar sobre o caso, investigar, né, e aí dados muito fidedignos, por exemplo, de cruzamento de cadastro de trabalhadores com a declaração de recebimento de salários, a gente consegue seguir, né, a trilha da movimentação financeira em contas bancárias, de alienação e transferência patrimonial. Então, são dados muito seguros que, obviamente, podem ser contraditados e superados por eventuais outras provas, mas que indicam, né, a ocorrência de sucessão tributária mascarada, né, clandestina, e o grupo econômico, de fato, que permita esse redirecionamento. É claro que, como o doutor Érico mencionou também, deve haver uma responsabilidade nesses pedidos, nesses indicadores. Há atualmente, né, uma maior rigidez em relação à condenação em honorários, e também há a possibilidade de uma ação de responsabilidade civil do Estado, caso seja verificada que houve, né, uma atuação passível de responsabilidade por parte do procurador, que faz um pedido distoante com a realidade dos dados do que ele dispõe. Então, ao lado da DIGRA, né, que é a Divisão de Grandes Devedores, da DICOF, dessa Divisão de Investigação Fiscal e Combate à Fraude Fiscal Estruturada, e da DIDAL, que trata, né, administrativamente a dívida ativa,
temos a DIAF, né, que é a divisão que eu chefio junto com o doutor Gabriel, que está aqui também comigo, que trata as execuções fiscais mais ordinárias, né, num volume, para vocês terem uma ideia, de intimações de mais ou menos 4.000 por semana, e que a gente trabalha, né, através de robôs de triagem e um grupo de triagem, mas que, após isso, ainda sobram 2.000 execuções fiscais para serem tocadas por semana. É um grupo de 43 procuradores, mas, ainda assim, é um volume muito grande e que é tratado de cada vez mais de forma automatizada quanto aos indicadores patrimoniais, né? A gente tem um cruzamento de dados muito bom e uma autorização para que sejam arquivados os casos onde não se localizam os devedores ou os seus bens, né? Então, a gente vai tocar efetivamente o que é a chance de recuperabilidade. Mas isso não afasta a necessidade de redirecionamento nos casos previstos em lei, né, para que seja realmente alcançada essa capacidade contributiva e seja possibilitado esse retorno de efetividade do débito tributário. Então, essa é a nossa estrutura administrativa, né, que contempla todas as partes. A DIAF, por exemplo, é subdividida em 6 núcleos especializados, né? Então, a gente tem um núcleo que trata empresas falidas em recuperação judicial, e aí trabalha não só na execução fiscal, mas também nas várias empresariais. A gente tem um núcleo de defesa, né, que trabalha os embargos à execução fiscal. Temos um núcleo que trabalha estratégias de demandas, né, desses indicadores patrimoniais. Temos um núcleo que trabalha as ações das comarcas, trabalhista, eleitoral, multas criminais. Então, é uma engenharia bem complexa diante do volume de trabalho e que sem essa praticabilidade, né, de direcionamento, se tornaria realmente inviável. A gente tem uma especificação aqui na segunda região, por ser totalmente regionalizado hoje, um movimento nacional, mas que a segunda região capitaneou muito por força de uma centralização do próprio judiciário, né, que optou por trazer para a capital, né, as execuções fiscais do interior, não totalmente, né, algumas varas do interior federal continuam processando execução fiscal, né, acho que Teresópolis, São João de Meriti, mas a maioria das execuções fiscais do Rio de Janeiro tramitam hoje, né, nas 12 varas especializadas de execução fiscal do Rio, e o mesmo movimento se deu também no Espírito Santo, né, de centralização das execuções fiscais em Vitória, o que facilita, né, muito o trato com os juízes, um direcionamento de um diálogo que permita uma maior eficiência na atuação. Eu queria pontuar também a questão de um retorno à fase administrativa, quando do direcionamento da execução fiscal, né, para que se possibilite uma discussão em sede administrativa, correlacionando com o ponto da prescrição, né? O STJ já decidiu, né, no tema inclusive é no tema sobre a sucessão clandestina, né, 1049, que as causas de interrupção e suspensão da prescrição se aplicam também nos casos do grupo econômico e da sucessão empresarial, para o bem e para o mal, né? Então, não havendo a inércia da Fazenda Nacional, a prescrição também se coloca. Então, é complicado a gente defender que deva haver uma discussão prévia administrativa com prazo prescricional correndo e considerando que o tempo é o principal fator de recuperabilidade dos créditos públicos, né? A gente já tem um delay muito grande da fase de constituição do crédito até o ajuizamento, né? E, como eu falei, de lançamentos, de constituição de créditos pela própria declaração do contribuinte. Então, um delay enorme de
de se conseguir provas que indiquem, né, essa necessidade de redirecionamento, se a gente retomasse para uma fase administrativa, além do aumento da litigiosidade, né, de recomeçar uma discussão, a gente perderia um tempo precioso para uma efetiva recuperação do crédito público, que, como eu disse no início, é de interesse de todos, né? Então, obviamente, né, entre o mundo ideal, né, e o que é possível, há os fatos que muitas vezes são incontroversos, né? Também na investigação fiscal e no combate à fraude, a gente segue trilhas pré-definidas administrativamente de investigação. Então, a gente tem uma trilha de sucessão já com os dados colocados, uma trilha do grupo econômico, uma trilha empresarial em relação ao patrimônio de holdings internacionais. Obviamente, não é um trabalho fácil, né? É um trabalho, inclusive emocionalmente, bem desgastante. A criatividade, né, dos maus devedores é enorme. A gente tem muita dificuldade de conseguir colegas que se disponham a fazer isso, mas é um trabalho que é necessário, né, para que haja uma segurança jurídica do nosso ambiente de negócios, né, de que a gente vai conseguir atingir o patrimônio desses devedores. Em relação ao IDPJ, né, o professor Érico já colocou muito bem todos os pontos. Só gostaria de complementar que, do lado da Fazenda Pública, é muito difícil que o pedido não seja também fundamentado por um artigo do CTN, né? Seja pelo 1241, seja pelo 133, 135, né? Considerando essa textura aberta do CTN, o pedido em si dificilmente é de desconsideração da personalidade jurídica, né? O pedido é de reconhecimento da responsabilidade solidária. Então, você abrir mais um caminho de litigiosidade através do IDPJ talvez não seja o ideal, né? Nessa semana também, né, Natália, a gente conversou sobre isso na aula, e o professor Aristóteles, que participou da subcomissão de juristas do projeto de lei de reforma, né, da lei de execuções fiscais, que eles, né, optaram por afastar a exigência do IDPJ, colocou que ele entendia que deveria prever uma discussão administrativa mais ampla, né? Vamos ver como é que isso vai ser recebido no Congresso Nacional, né? A aprovação dessa lei, que a gente torce muito para que, né, haja realmente um instrumento de execução fiscal que traga, né, não privilégios, né, mas exatamente prerrogativas que possibilitem a recuperação do crédito público, e que sejam que denotem a vontade, né, da nossa sociedade em fazer valer a lei tributária. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Tayana. Fico até emocionada em ver a fala da PFN e ver a estrutura da execução fiscal tratada, e a gente espera que um dia isso chegue também no Justiça Estadual, né? Eu tenho esperanças. Bem, gente, a gente encerra, então, esse segundo painel. Eu agradeço a todos os palestrantes, agradeço novamente a OAB, a PGE, a Natália e o doutor Maurício pelo convite. Foi um prazer estar com todos vocês. Até mais.